Vamos à nossa liturgia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar? Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti, oramos pedindo que o Senhor venha edificando Tua igreja nesta noite, que o Senhor venha nos ensinando os Teus altos caminhos, principalmente, Senhor, que nós possamos aprender de Ti, como aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia. Que esse conhecimento dos Teus princípios venha nos edificar como cristãos, que nós possamos crescer em graça, que nós possamos crescer em vida, através do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso aí, irmãos. Continuando a Epístola de Pedro, na primeira parte a gente falou sobre a questão da alegria da salvação. Essa semana eu estava ouvindo um estudo aí, um velho pastor dizia o seguinte, que a coisa mais difícil que tem é o ímpio se entristecer pelo seu pecado e o crente se alegrar pela salvação e a vida eterna. E vocês sabem que eu fiquei pensando naquilo que aquele velho pastor falou, e existe um fundo de verdade. Muitas vezes nós cristãos, o grande esteio, o grande porto seguro, aquilo que vai nos sustentar nas lutas, é a alegria da salvação. Veja, como cristãos, nós sabemos que Deus nos cuida, nós sabemos que Deus nos guarda, mas veja, não existem promessas para cristãos de bênçãos aqui nessa vida nossa. Ao contrário, a Bíblia fala que nós somos estrangeiros e peregrinos. A Bíblia fala que vivendo com contentamento, tendo que comer, tendo que vestir, em tudo dai graças. Como eu costumo sempre falar, nessa sala aqui, todo mundo tem mais do que comer e vestir. Então a gente já percebe a graça de Deus atuando. Veja, quando a gente faz orações pela saúde das pessoas, que é a coisa mais terrível que alguém enfermo em casa, com uma doença séria. Isso é realmente um problema. Porque a doença é o seguinte, ou você é curado ou você morre. Você não tem alternativa. Para os outros problemas, sempre existe uma saída material. Então, o que acontece? Veja, o crente ele tem que se alegrar da salvação. E, infelizmente, o ímpio, ele só pode se entristecer dos seus pecados através de uma ação direta do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não consegue enxergar. Qual que é o problema? Ele está cego. Entendeu? Ele não consegue entender as coisas espirituais. Por exemplo, você dizer para uma pessoa ímpia que é errado ele passar a perna em alguém no emprego para obter uma vantagem, ele vai olhar para a sua cara como se você fosse maluco. Por quê? Porque ele está em trevas. Agora, quando a luz de Deus vem, o Espírito Santo opera na vida dele, ele é capaz de enxergar o seu pecado. Agora, a pergunta é, será que ele é capaz de se entristecer? Se muitos dos cristãos entram na prática do pecado e sequer se entristecem, imagina aquele que não conhece o Senhor, como fica. E Pedro, ele vem na sequência aqui, primeiro ele fala de salvação. Aí ele vai entrar num trecho, onde ele vai fazer uma exortação à santidade. Veja, muito importante compreender que a nossa salvação é pela graça. Mas o fato dela ser totalmente gratuita, de Jesus ter feito toda a obra, do Espírito Santo ter me salvado, de Deus ter atuado poderosamente na minha história para me salvar, isso não quer dizer que eu não tenho responsabilidades como cristãos. E nós vamos ver nessa noite o seguinte, o cristão tem sim responsabilidade. O cristão que quer agradar a Deus, que quer ser um filho obediente, que quer andar dentro do princípio da Escritura, ele tem que seguir aquilo que a Bíblia orienta. Entende? Certa vez, conversando com uma pessoa, achei bem interessante. Aquela pessoa criou um evangelho todo próprio. Ela se dizia crente, mas quando você via a forma dela de servir ao Senhor, a forma dela de adorar a Deus, era uma religião toda pessoal. Não tinha nada a ver com Bíblia, não tinha nada a ver com princípio bíblico, e a pessoa servia a Deus da maneira que ela bem entendia. Gente, isso é um erro gravíssimo, que acontece muito hoje dentro da igreja.
As pessoas, elas vêm a Cristo, elas são salvas, mas elas resolvem viver um chamado evangelho, porque isso não é evangelho, à parte da Escritura. Ela resolve viver um estilo de vida que a própria Escritura não aprova. Ela resolve servir a Deus da maneira dela, ainda mais num mundo humanista, egoísta, um mundo que só busca o prazer, entendeu? E todos esses hábitos vieram para dentro da igreja. Então, você falar, por exemplo, em algum tipo de desconforto por causa do cristianismo, você vai ter problema. Você falar em abrir mão do projeto pessoal, ou abrir mão de coisas que você quer fazer, para que a vontade de Deus se cumpra na vida da pessoa, você vai ter problema. Esse é um tipo de discurso que não é agradável. Por isso que em vários lugares hoje em dia se chega a falar o seguinte: entre, sente e usufrua do culto que preparamos para você. Porque a pessoa, na verdade, o que ela está atrás é um show. Aí você entra com toda aquela série de práticas que tem que tornar o culto agradável. Aí entra ministério de dança, entra luz negra, entra uma palavra totalmente humanista, entra uma série de coisas que transformaram o culto ao único e verdadeiro Deus num show. E essas práticas não são bíblicas. Mas as pessoas saem emocionadas. Por exemplo, se eu cantar um bonito louvor, com um bonito fundo de teclado, qualquer coisa que eu falar, a pessoa vai estar tão emocionada que ela vai achar que aquilo é de Deus. Entendeu? É o que mais acontece hoje. Sendo que a pessoa deveria o quê? Quando eu canto um louvor, Castelo Forte é o nosso Deus. Socorro na batalha. Eu estou cantando a Escritura. Eu estou engrandecendo ao único que me protege. Ao único que me guarda. Ao único que repreende Satanás. Percebe a diferença? Agora, se eu colocar uma melodia bonita, uma melodia muito bem construída, criar um determinado ambiente, aquilo vai gerar uma emoção. Ao gerar uma emoção, as pessoas vão confundir aquilo com presença de Deus. E vão dizer que o culto foi uma bênção. Mas Deus não foi adorado naquele culto. Porque a Bíblia nos ensina, João 4,24, que Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, que é a palavra de Deus. Então, quando eu canto um louvor, eu tenho que estar cantando a Escritura. Com o coração correto. O coração de engrandecer o meu Salvador. Porém, eu vou para a igreja e muitas vezes eu sou atraído. Por exemplo, os sonhos de Deus para você. Não existe isso. Deus não tem sonhos. Deus, ele tem decretos. Ele decreta e ele cumpre. Não existe plano B com Deus. Ah, se o Carlinhos não fizer. Se o Carlinhos não fizer, foi porque Deus autorizou não fazer. Porque se Deus não autorizar, nem Carlinhos, nem Maurício, nem homem nenhum na face da terra vai conseguir sobrepujar a vontade de Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, vocês percebem o tipo de geração que nós estamos vivendo hoje? E numa geração como essa, você falar em santidade, você falar em separação das coisas erradas, você vai ter problema. E quando se fala em santidade, gente, santidade é muito mais profundo que uma série de conjunto de hábitos que a gente tem. Santidade, principalmente, passa pelo meu coração. Eu estava hoje de manhã na palavra da manhã, explicando para alguns irmãos. Por exemplo, a questão da santidade no vestir. Gente, uma mulher deve se vestir como uma mulher cristã, na maneira a atrair os olhares para o seu rosto. Aí você pega uma mulher cristã que está se vestindo na maneira a atrair os olhares para o seu corpo. Isso aí não é santidade. Isso aí não é separação. Por quê? Porque o corpo daquela mulher pertence ao marido dela. E quem pode dirigir olhares para aquele corpo é o marido dela. Percebe? Da mesma coisa o homem. Agora, vai falar isso numa geração como hoje, em que você vê as mulheres, por exemplo, indo vestidas para a igreja de uma maneira que atrapalha até os irmãos do culto. Estou falando no caso das mulheres, que os homens são mais sensíveis a esse impacto visual.
Mas percebe agora alguém que busca andar em santidade, primeira coisa, Senhor, essa roupa que eu estou vestindo está te agradando? Segunda coisa, o marido vai perguntar para a esposa, minha roupa está ok? A esposa vai perguntar para o marido, minha roupa está ok? A filha vai perguntar para o pai e para a mãe, minha roupa está ok? Tá ok? Por quê? Porque eu quero agradar a Deus, eu quero me vestir de uma maneira separada, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus na cruz. E Deus tem ciúmes de mim. E, o projeto de Deus para a minha vida é que eu ande de maneira limpa. Entende a situação que nós estamos vivendo? E aí Pedro veio abrir essa sessão assim, vou ler o versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante. Gente, cingir os lombos. Você tem que entender a figura aqui. Aqui é uma figura da antiguidade. Você tinha todo um sistema de vestimentas, onde no final se passava um cinto para dar firmeza em toda a roupa. Então o que Pedro está falando aqui? Está falando a figura do cinto para dar segurança e firmeza, ligada ao nosso entendimento. Então o que acontece? Santidade começa na minha maneira de pensar. Se a minha maneira de pensar for errada, se a minha maneira de pensar não for ligada à palavra de Deus, eu não vou conseguir viver uma vida de santidade. Eu não vou conseguir viver a vida cristã. Por quê? Porque na origem, no meu centro de forças, onde a minha vontade é controlada, na minha alma, onde a minha mente está, eu tenho noções corrompidas da palavra de Deus. Se eu não entender o princípio que está envolvido aqui, eu não vou ser capaz de fazer as escolhas e tomar as atitudes que vão me levar em direção à santidade. E por onde que passa essa transformação do entendimento? Os irmãos já sabem. A gente está cansado de falar nisso. Passa na pregação da Bíblia, nos cultos, e passa no estudo das Escrituras. É necessário transformar toda a tua linha de valores antiga, toda a tua maneira de pensar apropriada em questão aos valores do mundo, e trazer essa linha de pensamento para os princípios da palavra de Deus. Senão vai ficar inviável você viver esse padrão. Como é que eu vou praticar aquilo que eu não sei? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou que nos mandaria o Consolador. E a Bíblia nos ensina que o Consolador nos ensina todas as coisas. Veja, mesmo quando eu não sei, o que acontece? Quando eu vou praticar algo que está em contrariedade à palavra de Deus, a gente percebe que existe uma atuação do Espírito Santo, que mostra para mim que algo está errado. Quantos crentes eu já não vi vir perguntar, irmão, olha, eu ia fazer tal coisa, de repente eu senti que aquilo era errado. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Aí quando você vai ver, é uma passagem bíblica que fala claramente para não fazer. Entende? Como eu gosto de usar o exemplo, aqueles irmãos muito simples, que aprendem a ler na Bíblia. A gente vê a atuação do Espírito Santo na vida deles claramente. Eles têm o discernimento daquilo que é correto e daquilo que é errado. Entendeu? E quando eles vão ver, eles ouvem numa pregação que aquilo que ele não queria fazer, realmente a Bíblia reprovava. Então veja, a ignorância não é uma aventura. Entendeu? O livro de Levítico, inclusive, traz um princípio interessante, que mesmo que o homem peque, e ele não sabe que aquilo é pecado, Deus o julga responsável. Se eu não me engano, é Levítico 17:5, ou 5:17, uma dessas passagens. Entendeu? Então, você não conhecer aquilo, você não vai ter desculpa daquilo. Por quê? Porque Romanos ensina que Deus colocou a sua lei no nosso coração, na nossa consciência. E mesmo que eu não conheça a lei, eu tenho a lei na minha consciência avaliando o que é certo e o que é errado. Tanto é que para mim pecar, eu preciso ir contrário à minha consciência.
Ao ir contrariamente à minha consciência começa a se tornar cauterizada, ela começa a perder a sensibilidade. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que acontece? É muito importante você buscar segurança na palavra. E como ele fala na parte B do versículo, sede sóbrios, está ligado com o entendimento. E esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Gente, a graça capacitadora é que vai atuar na minha vida e me transformar. Eu necessito da graça de Deus para experimentar a transformação. Tem outra passagem que o próprio Pedro fala, e ele fala um pouco mais dessa questão. Você vê que interessante? 1 de Pedro, capítulo 4. Olha que bacana que o irmão fala. 1 Pedro 4, versículo 7. Ele faz mais uma adição, olha que interessante. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha que interessante. Na primeira afirmativa, ele fala para cingir o entendimento. Fala em ser sóbrio. Na segunda afirmativa, ele confirma a questão da sobriedade e adiciona mais uma coisa, que é o vigiar em oração. Olha a importância da oração. Oração não é apenas para súplica, para pedido. Deus não é um supermercado. Oração é uma forma de relacionamento com Deus. Entendeu? Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia ou escuto a pregação da Bíblia, Deus fala comigo. Então é muito importante, na busca da santidade, vigiar em oração. Outro texto de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 8. Olha que barato que o irmão fala. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha que interessante, temos um inimigo que a Bíblia compara a um leão, andando em derredor, buscando a vida dos crentes para trazer destruição, para trazer problemas, para criar todo tipo de contratempo. É o trabalho dele. Gente, entenda. O diabo não sabe quem é eleito e vai ser salvo. O diabo, ele não é onisciente, nem onipresente, não conhece o futuro. Então o trabalho dele é atacar, primeiramente, a igreja. Segundo lugar, o mundo. Entendeu? Ele joga daquilo para todo lado. Agora, olha que interessante, a forma de resistir. Hoje de manhã a gente estava comentando lá na casa do Moisés, que existe um jargão evangélico horrível, aquele assim, está amarrado em nome de Jesus. Isso aí não é bíblico. Não existe. Na Bíblia você vê ou expulsão de demônios, que ou usar a palavra repreendeu-os, e eles saíram. Quando Jesus fala em amarrar, o que ele está falando? Da figura de um soldado, que é necessário para entrar numa casa, amarrar esse soldado e saquear todas as armas. E aí toma um lugar. Está usando uma figura de guerra. Aí vem o crente, qualquer coisa que você fala, está amarrado, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Gente, sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar dos nossos pecados. Esse tipo de jargão não tem efeito nenhum. Olha, na verdade, agora eu vou dar uma opinião pessoal minha, não é bíblica. Isso aí talvez tenha um efeito contra o diabo, ele vai morrer de rir e fugir, porque, veja, o diabo não tem problema com frase de efeito. Agora, você quer resolver o problema das tentações? Faz o que esse versículo 9 fala. Ao qual quem? Ao diabo, que anda em derredor. Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Olha que interessante, outra coisa aqui. Você está passando por luta? Bem-vindo ao clube cristão. As mesmas aflições que você está passando, os nossos irmãos no mundo estão passando. Bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo.
Recebei como hóspede o fogo, que purificador que vem no meio de vós. Nossa, irmão, estou numa luta. Bem-vindo ao clube. Dá para entender isso? Agora, no mundo que busca o prazer, bem-vindo ao clube. Você está maluco, pastor? Eu vim aqui porque eu quero fazer uma oferta, quero dar o dízimo, quero dar dinheiro e quero sair da minha dívida. Eu não quero saber de encrenca. Isso aí não é para mim. Percebe como muitas vezes o que se chama evangelho hoje não é Bíblia? Puxa, o irmão Pedro aqui chega e fala, gente, tem um inimigo andando de redor, buscando destruir a vida de vocês. Ao qual resiste firme na fé. Como resistir firme? Ele mesmo explica, as aflições que você está passando não é para desistir. É para você resistir a elas. E entender que os cristãos passam por aflições. Todo crente que buscar viver uma vida piedosa vai estar exposto a algum tipo de aflição, algum tipo de perseguição, algum tipo de contratempo. A vida do crente não é um mar de rosas. Bem-vindo ao clube. Amém? Vamos voltar para 1 Pedro 1, versículo 14. Olha que interessante. Versículo 14 diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Gente, olha que interessante, ele fala para cingir o lombo do entendimento, para ser sóbrio, entendeu? E como eu vou fazer isso? Como filhos obedientes. Gente, existe uma relação direta entre obediência à palavra e novo nascimento. Alguém que diz que nasceu de novo e anda em desobediência da palavra, é de se questionar o novo nascimento daquela pessoa. Numa boa, com todo respeito, não estou direcionando nada para ninguém. Conta outra. Se você é desobediente à palavra e você vem alegar para mim que você é salvo, eu vou te falar pela Escritura, eu questiono o seu novo nascimento. Porque a Bíblia ensina a todo tempo que aquele que é nascido de novo, ele tem prazer em obedecer ao Senhor. Tem prazer. Obediência e novo nascimento andam juntos. Não se engane, não pense que se um dia você foi à frente, você repetiu uma oração na qual você dizia que entregava a vida para Jesus, que você repetiu uma oração na qual você se dizia arrependido, que você repetiu uma oração dizendo, Senhor, perdão dos meus pecados, e você acha que isso faz de você salvo, você crê numa mentira. E você está muito mais perto do inferno do que você pensa. Novo nascimento vem ligado à obediência. Teste de salvação. Senhor, eu nasci de novo? Resposta bíblica. Se você obedece a palavra, sim. Se você não obedece, é de se questionar. Quer ver que interessante? Pedro fala desse assunto na mesma carta. 1 Pedro 4. O irmão Pedro é extremamente simpático. Versículo 2. Olha que interessante. Gente, concupiscência são nossos desejos carnais. Tá? Envolve tudo, amor ao dinheiro, amor ao sexo, amor ao prazer. É muito ampla essa palavra concupiscência, tá? São desejos carnais. O que Pedro fala na primeira passagem? Gente, para de viver conforme os desejos carnais que você tinha. Entendeu? Se você era desesperado por uma grande viagem para algum lugar, e você vendia sua tia, entregava a avó no lugar para ir, isso é uma concupiscência. Você está vivendo por prazer. Quem vive por prazer está vivendo a concupiscência mundana. Você não pode ter o foco nisso. O teu foco tem que ser Cristo. Mas olha o que o irmão Pedro fala. 1 Pedro 4, versículo 2, diz assim, para que no tempo em que vos resta da carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios,
andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Olha que interessante, Pedro dá uma orientação. Se você se diz crente, essa orientação é para mim e para você. Fala o seguinte, no tempo que te resta aqui na carne, nessa vida, você não pode andar mais conforme você andava antes do seu novo nascimento. Você tem que andar em novidade de vida. Você não pode entrar nessa pequena listinha aqui, concupiscências, dissoluções, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Nossa, irmão, um crente pode ser idólatra? Sim, ninguém pode servir a Deus, é o Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Você não anda em procissão atrás da falsa senhora, mas você, às vezes, tem entregado sua vida para o Deus do dinheiro. A sua confissão é que você serve ao Deus vivo. O seu estilo de vida, você desesperadamente serve o dinheiro. Você é avarento e idólatra. E não está andando conforme a Bíblia orienta. Simpático o irmão Pedro. O que hoje em dia deveria ser escrito? Que no tempo que vos resta da carne, que vocês vivam confortavelmente, com bons carros, boas roupas, boa comida, boas viagens, uma boa casa na praia, um bom barco. Esse é o evangelho que está sendo pregado aí. Entende? E Pedro aqui está indo na contramão, está falando, gente, acorda. Param de andar conforme vocês andavam. Tem que haver diferença entre a nova vida e a velha vida, senão tem algo de errado com a sua fé. Para pensar nisso. Vamos seguir, voltar no capítulo 1. Estou empolgado que cheguei em Tiago. Vamos lá. Olha que interessante. Versículo 15. Nós vamos ler o 15 e o 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Gente, isso aqui é uma citação de Levítico, capítulo 11. Sede santos, porque eu sou santo. Santo é separado. Agora, o que me chama a atenção nessa passagem? Fala o seguinte, na parte B do versículo 15. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É amplo. Gente, ser santo não é se transformar num carregador de Bíblia domingo à noite. Ser santo não é falar amém, glória a Deus, aleluia. Ser santo não é cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Ser santo é ser santo em todo estilo de vida. No trabalho, no casamento, com os amigos, com os irmãos da igreja, na comunhão da fé, nas disciplinas espirituais. O santo é separado. E olha o padrão que Pedro chama aqui. Ele pega a figura do Antigo Testamento, é o seguinte, sede santos porque eu sou santo. Veja, entenda. Se você realmente nasceu de novo, você é templo do Deus vivo. E o ente mais santo que tem nesse universo mora no seu espírito. É o Espírito Santo de Deus. Uma pergunta que eu gosto de fazer. O Espírito Santo que habita no seu espírito concorda com as coisas que você tem assistido na televisão, no computador, aquilo que você tem lido? O Espírito Santo concorda com o tipo de conversa que você tem no seu trabalho. O Espírito Santo concorda com o tipo de conversa que você tem na sua faculdade, na sua escola, nos ambientes onde você caminha. Essa é uma boa pergunta para resolver, para responder. É coisa muito séria, gente. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Como que você... Gente, entenda. Você é um só com o Espírito do Senhor. Quando eu clico num botão da internet para ver um determinado vídeo, eu estou levando a comunhão que eu tenho com o Espírito Santo para aquela prática também. E estou trazendo imundícia para a minha vida. Aí o que a Bíblia ensina, terrível coisa, é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Mais à frente vocês vão ver, vai ter consequência.
Deus vai julgar. Aonde que Pedro fala disso também? Olha que interessante. Vamos agora na 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 11. 2 Pedro, capítulo 3. Ó, olha que interessante. Vou ler o versículo 10 para vocês entenderem o contexto. Olhem para mim. Pedro está falando da segunda vinda de Jesus. Pedro está falando da destruição de todas as coisas. Então eu entendo o que o irmão está querendo nos ensinar. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer no santo trato e piedade. Sabe o que Pedro está falando aqui? Meu amigo, tudo que você conhece vai ser destruído. O céu, como você conhece, vai passar. O mar não vai mais existir. Novos céus e nova terra. Sabendo que tudo isso, onde você está inserido, todo esse sistema mundano, onde você vive como estrangeiro, vai ser queimado, que tipo de pessoa você tem que ser? Percebe que você pode estar gastando sua única vida naquilo que não é pão? Você pode estar vivendo de maneira fútil, de maneira que desagrada o Senhor, sendo um filho totalmente desobediente. Você está brincando de ser crente. Gente, coisa básica. Pedro não está falando de coisa muito difícil aqui. Entendeu? Porque quando a gente fala em santidade, o que você pensa? Um velho barbudão que mora lá no meio do mato, lá no meio da Serra do Mar, não tem nada a ver com santidade. Entendeu? Os próprios apóstolos viviam inseridos no mundo. Mas eles tinham postura santa. Os irmãos da igreja primitiva, quando você vai para a documentação histórica da igreja primitiva, eles eram acusados que eram esquisitos. Mas o crente, cheio do Espírito Santo, é esquisito. Porque ele não é desse mundo. Que maneira que você tem vivido num mundo que vai perecer. Vai haver um basta, gente. O mundo como nós conhecemos vai chegar um dia não vai mais existir. Que maneira que você tem vivido nesse mundo falido, condenado e julgado por Deus, que vai ser destruído. Para pensar. Vamos voltar, 1 Pedro 1. Continuar nosso estudo. Olha o que eu tenho que tomar cuidado aqui. 1 Pedro 1,17. Tá? Presta atenção para vocês entenderem o contexto. Ele falou o seguinte, para você andar como filho obediente. Por quê? Porque você tem que ser santo porque ele é santo. Aí ele vai dar o motivo. Por que que a igreja tem que ser obediente e buscar uma vida santa? Diz assim, versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você se diz nascido de novo, você chama Deus de Pai. Percebe? Você chama Deus de Pai. Aí eu pergunto, não vamos desconcentrar, deixa ele tranquilinho. Aí eu pergunto, veja, o que o versículo aqui fala? Fala o seguinte, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Que obras Deus teria para julgar a sua hoje? Olha o que o versículo está ensinando. O versículo está ensinando o seguinte, seja ímpio, seja crente. Deus não faz acepção de pessoa. A obra que ele tiver que julgar, ele julga. E julgar aqui está no sentido do quê? Está no sentido negativo da palavra. Está no sentido de trazer juízo. Agora, veja que interessante, gente.
Andar em temor. Veja, eu não tenho que ter medo de Deus. Eu estava ouvindo essa semana alguns de Podemos falando em cima dessa palavra. E ele fez uma ilustração interessante. E eu faço minhas as palavras dele. Gente, o que acontece? Eu não devo ter medo de Deus. Mas eu tenho que temer aquele que daqui a 5 minutos pode me destruir. Eu tenho que temer aquele que pode me lançar no inferno pela eternidade. Parar para pensar nisso, gente. Deus tem poder para pegar qualquer pessoa e lançar no inferno. Sabe por que você é salvo? Porque Ele te salvou. Ele tem poder para fazer isso. E os crentes acham que é festa servir a Deus. Mas o irmão Pedro não concorda com isso. O irmão Pedro fala o seguinte: você invoca Deus por Pai? Você diz que você é filho de Deus? Então entenda, Deus tem acepção de pessoa, vai julgar toda a obra. Aí eu vou parafrasear: a sua casa vai cair. Se você acha que você vai servir a Deus de qualquer maneira e não vai ter consequência, Deus vai vir e vai julgar. E você vai ter consequência. Por isso, meu irmão, ande em temor, porque a sua casa vai cair. E Jesus endossa essas palavras em Mateus capítulo 7, quando ele fala o seguinte: aquele que constrói sua vida na rocha, sua casa na rocha, e a rocha é a palavra de Deus, vem as tempestades da vida, e a casa permanece firme. Porém, aquele que não constrói em cima da palavra, constrói sobre a areia. E vão vir as tempestades e vai levar tudo. Gente, para de brincar de ser crente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, experiência que eu tenho de aconselhamento bíblico de quase 20 anos. 90% dos problemas são as pessoas desobedientes que criam. 90%, se não for mais. Quando você vai conversar com alguém, a pessoa apresenta um problema, você vai para a Bíblia, ela está transgredindo. 90%. Por quê? Porque os crentes confundem a graça. A graça é para o miserável pecador como eu ser salvo. Mas a graça não tira a responsabilidade do crente de viver de maneira santa e piedosa e obediente. Transgrediu, a casa vai cair. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que os problemas que você está passando não é você mesmo que está provocando? Você poderia hoje passar sua vida limpo e dizer: pastor, estou com a minha vida em branco, naquilo que eu enxergo, está tudo em ordem com a palavra de Deus. Eu sou um filho obediente. Você ousaria dizer essas palavras com a maior tranquilidade do mundo? Vou te falar da minha experiência pessoal. Deus me comissionou para ser pastor dessa congregação. Várias vezes eu tenho que passar minha vida limpo. Várias vezes eu tenho que conferir cada atitude que eu vou tomar. Eu paro para pensar, o que Deus acha disso? Estou passando uma situação com uma pessoa próxima. A vontade que eu tinha era de fazer A. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu parei para pensar, o que Deus quer? O que Deus acha correto? A é B, então engole o sapo e faz B. Isso é temor. Porque eu sei que vou apanhar na cara, na fuça, bem dado, para ver se cria juízo e deixa de ser desobediente. Agora a gente está vivendo a vida cristã de qualquer jeito, na maior boa. Não, pastor, Deus é amor. Aonde está isso? Ele é amor, mandando o seu filho morrer na cruz pelo seu pecado, te salvando, fazendo você nascer de novo. Mas veja, esse Deus que fez tudo isso, pode mandar uma pessoa para o inferno, eternamente. Vamos ser legal? Pode botar fim na sua vida daqui a 5 minutos. E você nem sabe o que aconteceu. Vamos ser pesado? Pode ter um aneurisma agora, e daqui a 10 minutos você vai esquecer quem você era. E você vai passar os próximos 40 anos da sua vida numa cama, com os outros cuidando de você. Deus tem poder para fazer isso. E aí eu ando tudo numa boa, achando que vida cristã é festa.
Gente, coloca uma coisa na cabeça. 90% dos problemas. Pode perguntar para qualquer pastor. São os próprios crentes que causam. Tem uma palavra, desobediência. Aí a consequência vem. Amém? Vamos seguir. Vamos ler a mesma 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olha que interessante. Esse irmão Pedro precisa aprender a escrever, porque ele repete tudo. Olha o que ele vai escrever aqui. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Gente, novamente, Pedro chama a gente de forasteiro, de peregrino. Irmão, quanto tempo vai levar para você entender que você não é desse mundo? Que você é estrangeiro. Você é peregrino aqui. Entende? O mundo e tudo que há nele, a concupiscência, o cristão não tem parte com isso. O cristão não pode amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Veja, essa maldita teologia da prosperidade trouxe o amor ao mundo para dentro da igreja, o amor ao conforto. Sendo que a pessoa tinha que ter amor, sabe do quê? De agradar a Deus. Tinha que ter amor de buscar uma vida santa. Tinha que ter amor de buscar Deus em primeiro lugar. Porque você não é desse mundo, você é forasteiro. É como eu digo, você é um bicho estranho. O crente cheio do Espírito Santo é estranho. Porque não é desse mundo. Não compactua com coisas erradas. Entendeu? Pô, hoje em dia você vê. Gente, não vamos falar da Irmandade, falar de pessoas que se dizem pastores. Tem concessionária que não financia carro para pastor. Por causa do mau testemunho. Eu tenho cliente que tem prédio dele alugado para a igreja que demora um caminhão para receber. Entendeu? Aí passa o pastor com uma caranga de 80 mil. É correto? Se o cara é de Deus mesmo, ele vende a caranga e paga o aluguel, ainda paga 1 ano adiantado. Não vou nem entrar no mérito, se não é indecente um pastor de uma congregação pobre andar numa caranga de 80 mil, porque ele é padrão do rebanho. Quando ele foi chamado por Deus para ser pastor, se é que foi chamado, ele tem que entender que ele é padrão dos fiéis. Então ele não deve ficar esbanjando. Mas aí é outro assunto, não tem a ver com a palavra, mas para pensar. Gente, crente que não paga suas contas, está envergonhando o evangelho. Você está com uma dificuldade financeira, você tem uma conta que não está paga, vou te dar a forma. Você liga para o credor, pede perdão e fala, olha, errei contra você, estou com uma conta em atraso, eu estou em dificuldade, mas assim que der eu pago. Porque você é um sem vergonha. Problema dele. Mas a sua parte você fez como crente. Entendeu? Agora, esse evangelho de hoje em dia, o testemunho dos crentes é pior que o ateu. Sabe? Tem testemunho de crente que dá vergonha. É uma coisa maluca. Percebe? Que não, gente, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser santo. Correto. Eu conheço a vida aqui de alguns irmãos, e sei que como eu já tive, alguns irmãos estão tendo lutas financeiras, mas tem que ter uma postura íntegra. Entendeu? Eu lembro, uma vez fui desafiado numa situação, eu tive que virar para a pessoa e falar, olha, você me desculpa, eu fui um sem vergonha, eu fui um safado. Ah, lembrei a situação. Tinha uns 6 meses de convertido. Aí eu conheci um cabeleireiro chamado Benê. E ele tinha me indicado numa loja para comprar um Walkman. E eu dei um cheque sem fundo.
Só que eu sabia que o cheque tinha risco de bater na trave. Eu não era salvo. Isso foi antes de ser salvo, que depois de ser salvo nunca mais fiz isso. Sabe quando você manda o gelador de uísque e vai correr atrás, você sabe que às vezes não tem chance de cobrir? Foi isso. Resultado, o cheque voltou. E quem foi que me indicou para a loja? O Benê. Aí fazia os 8 meses de convertido, estou lá visitando minha mãe em São Paulo, estou descendo a rua da minha casa, quem eu cruzo? Benê, eu falei, oi Benê, o cara fez a maior festa para mim. Ô Maurício, como é que você está? Tudo bem? Me abraçou, fez a maior festa. Eu falei, Benê, legal que você está contente, mas eu preciso te falar uma coisa. Aí ele fechou o semblante e falou, o negócio é o seguinte, eu fui safado com você. Aí eu falei, lembra daquela loja que você indicou, tal. Ele falou, lembra. Eu falei, ó, o cheque voltou sem fundo. Ele falou, eu sei. Eu falei, ó, foi safadeza. Foi pilantragem, porque eu sabia que tinha o risco de voltar sem fundo. Ó, eu quero te pedir perdão pelo transtorno e pela vergonha. Você sabe que já foi resolvido. Ele falou, sei. Entendeu? Mas, ó, me perdoe. Daí o cara, não, que é isso, tal, não sei o quê, fez uma festa pra mim. Mas eu tinha que falar aquilo para ele. O Espírito Santo me contou. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo. Estou compartilhando uma experiência pessoal. Mas eu entendi que naquele momento era o testemunho a dar. Por exemplo, quando eu lembro com meu pai, eu tive um excelente pai. Eu lembro que eu cheguei e falei, pai, queria pedir perdão para o senhor. Ele falou, por quê? Porque eu falei, eu dei muita dor de cabeça para o pai. Ele falou, não, filho, que isso? Você falou, filho, você me dá. Eu falei, não, pai, ó, teve coisas que eu fiz que eu dei dor de cabeça para o senhor. Eu quero pedir perdão para o senhor, você foi um bom pai, tal. Era algo que eu tinha que fazer. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo. Estou te mostrando um princípio. Estou te falando de testemunho, que é superior a uma atitude pessoal. Isso é temor do Senhor. Amém? Vamos seguir. 1 Pedro 1 de novo. Versículo 18. Olha que interessante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Até aqui. Olha que interessante. O que ele explica? Para você ser, primeiro, ter entendimento. Segundo, ser sóbrio. Terceiro, ser um filho obediente. Quarto, compreender que tem que ter temor de Deus, que Deus vai julgar as obras. E vai trazer consequência. Entendeu? Quinto, ele fala o seguinte, você não foi comprado com prata e ouro. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Foi comprado da onde? O versículo 17 fala, da vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais. Gente, entenda. Nós aprendemos errado com a maioria dos nossos pais. A maioria dos pecados que eu cometia vieram de um aprendizado de família. Vieram de um aprendizado do nosso meio. E os nossos pais aprenderam com os pais deles. E os pais deles aprenderam com o outro. Eu pergunto, o seu filho pode seguir seu testemunho de vida? Você pode chegar de consciência limpa? Filho, sirva a Deus da maneira que o papai serve. Filho, quando vierem as crises, você age em relação a Deus como o papai age. Você poderia falar isso? Essa é uma boa pergunta. Gente, eu sei que é duro falar isso. Mas o seu filho, quando vê a sua vida, ele vê a vida de alguém onde Jesus é o primeiro. Eu lembro com os meus filhos, que várias vezes eu e a Paula chegamos, ó filho, você perdoa, o papai errou. A Bíblia condena essa palavra. O certo é fazer assim, ó, o papai está fazendo assim. Eles são testemunhas, eles sabem disso. Várias vezes a gente compreende e fala, ó, errei. Mas uma coisa eles podem dizer, eles foram criados numa casa, onde sempre Deus foi o primeiro. Entende? Eu julgo que eu poderia chegar para o meu filho e falar, busca Deus como eu busco. E eles sabem que na minha vida, Deus é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Lá em 20º vem o resto. Não quero nem saber. Não gostou? Pega eu quero é Deus.
Eu vivo para Deus, eu quero gastar minha vida para Deus. Eu quero que Deus seja o primeiro. E se não está bom, pode pegar o caminho. Porque Deus é o primeiro. É para isso que eu vivo. Agora, ele sabe o meu caráter para lidar com os negócios. Ele sabe o meu caráter no testemunho público. Ele sabe a postura na época das crises. Entendeu? Gente, você ensina os seus filhos pela sua maneira de viver. Seus filhos vão aprender com você. No Brasil, a maioria da história dos pais é uma história maluca. É pai cachaceiro, pai mulherengo, mulher louca. Entendeu? Mas vida tudo torta, tudo estranha. E aí, nesse meio dessa bagunça, a gente é salvo por um milagre de Deus. Veja, aí você olha e fala, meu Deus, minha vida, quando eu olho, está tudo errado. Aí você entra num processo de transformação. Só que veja, você não precisa passar a bola para frente. Você agora tem Jesus. Você agora tem a Cristo. A graça de Deus opera na sua vida. Você quer ser conhecido como? O pai louco que pagava sapo dizendo que era crente? Ou você quer ser conhecido como um homem, uma mulher, onde Deus era o primeiro? Alguém que ama a palavra do Senhor. Alguém que ama a justiça. E que resolveu, através da sua santa maneira de viver, botar um basta na impiedade dentro daquela família. A escolha está nas suas mãos. Deixa eu te falar, você foi salvo por uma vocação. E essa vocação é se tornar semelhante a Cristo. Esse é o padrão da Escritura. Interessante, né? Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala, a fé dos vossos pastores, imitai-a. Interessante, é algo para pensar. Vamos seguir. Versículo 19. Diz assim, vou repetir o 19, eu já li, tá? Mas é para dar sentido. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e contaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. O que ele está explicando aqui? Você não foi comprado nem por prata, nem por ouro. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Esse cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Da mesma maneira que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Gente, quando eu entendi isso aí, fiquei muito tranquilo na evangelização, porque sempre eu já pregava um monte, hoje eu prego mais ainda. Porque eu sei que se o nome do cara está no livro da vida, ele vai ser salvo. Eu já jogo com a bola 7 aqui no bolso de trás. As cartucheironas, tudo carregada. É um tiro, um tombo. Por quê? Porque antes da fundação do mundo. Por exemplo, eu congreguei numa igreja onde se fazia a seguinte oração. Jesus, eu entrego minha vida a ti. Vê se você peça essa oração. Escreve o meu nome no livro da vida. Quem já ouviu essa oração? Dá uma levantadinha na mão. Não existe isso. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Deixa eu contar pior para vocês. Eu já mandei pessoas fazer essa oração. Coitado do irmão Maurício. Gente, a nossa salvação foi decidida antes da fundação do mundo. Percebe? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, só que ele só foi revelado há 2000 anos atrás. Na antiga aliança, eles eram salvos pela fé no Messias que havia de vir. Na nova aliança, a gente é salvo pela fé do Messias que já veio. É a mesma salvação pela fé. Percebe? Sabendo disso, você desenvolve um coração agradecido? Gente, se Jesus não escolhesse nos salvar, o seu destino era eternidade no lago de fogo. Você só foi salvo porque Deus proporcionou isso. Você só foi salvo porque Deus escreveu a história da sua vida e num determinado dia ele marcou hora, data e lugar para a sua salvação. Você só pode crer pela ação do Espírito Santo.
Você só pode crer se você nascer de novo. Esse novo nascimento vem de Deus. Estávamos mortos em pecados e transgressões, mas Cristo nos vivificou. A gente andava em trevas, gente. Ó, numa boa, não se ofenda. Aqui, antes do novo nascimento, ninguém prestava. Segundo os padrões de Deus, ninguém prestava. Aí Deus vem. Pega uns doidos, que nem eu, que nem João, que nem Juliano, que nem Fábio, que nem Carlinhos, e salva. Quem? Os malucos, os doidos. Os pecadores. Que nem vocês. Você é pecador. Até o último fio de cabelo. E aí eu, entendendo isso, eu vivo a vida de qualquer maneira. Poxa, gente, agradecimento a Deus, né? A alegria da salvação. Por que eu busco Deus em primeiro lugar? Primeiro é por amor, Ele me salvou, me resgatou, dava maneira de viver. Eu amo a Deus. Eu não venho para a igreja porque o pastor falou, eu venho para a igreja porque eu amo a Deus. Por isso que eu defendo, como pastor, a agenda do crente, que bota Deus em primeiro lugar. Bom, além de cultuar Deus essa semana, o que eu vou fazer? Ah, irmão, não concordo, o problema é seu. Eu acho que eu tenho base bíblica para dizer que isso é buscar Deus em primeiro lugar. Entende? Mas o que as pessoas falam, cada um busca Deus do seu jeito. Não. Quem busca Deus ora, quem busca Deus santifica, quem busca Deus ama a palavra, quem busca Deus cultua, quem busca Deus dá bom testemunho. Ah, o irmão está exagerando. Será? Percebe? Falando de coisa mais profunda. Tudo isso vem do coração. Seguindo. Versículo 21. Olha que interessante. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Por que eu defendo que quem fez você crer foi Deus? Esse é um dos versículos. Sabe o que esse versículo está falando? No 19 e 20, ele fala que você foi salvo pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo foi um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aí no 21 ele fala, e por ele credes em Deus. Por quem? Por Jesus. Não, irmão, e por mim eu creio em Deus. Ah, é? Onde que está isso no versículo? Irmão, você creu porque foi Jesus. Você creu porque foi Jesus Cristo. Não distraiam. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou pegar um texto de um outro apóstolo, falando do mesmo assunto. Deixa marcado 1 Pedro e vamos em Carta aos Efésios, capítulo 2. Texto clássico. São umas 4 cartas para trás. Se você achar Colossenses, Filipenses, vira um pouco mais. Você vai chegar em Efésios 2. Versículo 8. Diz assim. Esse aqui é um dos versículos que eu mais amo da Escritura. Puxa lá, Julião. Corre, Julião. Vamos lá. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ponto e vírgula. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente. Ele fez. Você foi criado em Cristo Jesus. Nem a fé para crer. Ó, explicar uma coisa, volta lá em 1 Pedro. Explicar uma coisa para você. Lembrei de uma passagem que o Augusto Nicodemos falou essa semana. Vou explicar para você a parte sua da salvação. Tá assim, Julião? Olha que legal.
Quem proveu o cordeiro? Deus. Quem foi o cordeiro? Segunda pessoa da Trindade. Deus. Quem é que escreveu a história humana para o cordeiro vir? Deus. Quem é que elegeu um povo no Antigo Testamento para que a Bíblia fosse escrita e Deus se revelasse ao homem? Deus. Quem providenciou para que tudo aquilo que estivesse escrito na Bíblia fosse cumprido? Deus. Quem é que morreu na cruz? Deus. Quem derramou sangue? Deus. Qual foi a sua parte? O pecado. A nossa parte no plano de salvação é que somos miseráveis pecadores. Necessitamos da graça de Deus. Porque até a fé para você crer, até o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, foi Deus que deu. Então nós temos um acordo muito legal. Deus deu tudo, você deu o pecado. Palavras de Jesus. Senhor, por que me desamparaste? Existem alguns teólogos que dizem o seguinte, que ali Jesus sentiu o peso de todos os pecados da humanidade. E ali ele se sentiu desamparado. A Bíblia fala que por 3 horas o mundo ficou em trevas. Isso é extremamente significativo. Algo estava acontecendo. Quando Jesus fez a aliança, ele fez a aliança da seguinte forma. Eu dou a vida eterna. E você me dá o pecado. Quando ele tomou aquele cálice, na última ceia, ele chamou sobre si os pecados. Deixa eu te explicar. Esse é um conceito interessante. Jesus não chamou sobre si os pecados do mundo inteiro. Jesus chamou sobre si os pecados dos salvos. Porque se ele tivesse chamado sobre si os pecados do mundo inteiro, o mundo inteiro seria salvo. E ninguém iria para o inferno. Você nunca parou para pensar nisso, né? O que a gente aprende em alguns lugares? Não, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ah, legal, então me explica por que pecado, se ele morreu por todos, por que pecado que as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo? Então Jesus, quando veio na cruz, ele sabia exatamente o que ia fazer. Jesus, quando veio na cruz, ele sabia exatamente as pessoas que ele ia salvar. Porque o nome dela estava escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Era a carta marcada. Isso explica por que miseráveis pecadores como nós experimentaram o milagre do novo nascimento e foram salvos. Era impossível para nós ser salvo por conta própria. Vamos voltar em 1 Pedro para encerrar a palavra. 1 Pedro 1. Versículo 22. Diz assim. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha que interessante. Esse versículo aqui é usado para sustentar a segurança e salvação. Você foi gerado pela pregação do Evangelho. Por uma semente incorruptível que permanece para sempre. O fruto da salvação permanece para sempre. Porque a garantia não está em você. A garantia está no que Cristo fez. Ninguém as arrebatará da minha mão. E aí ele continua, versículo 24. Porque toda carne é como a erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Vírgula. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Irmãos, para encerrar essa parte da epístola, Pedro faz alusão a Isaías capítulo 40. Isaías fala o seguinte, que a glória do homem é como a erva. O que acontece com a erva? Ela seca e morre. A glória do homem é como a flor da erva,
que acontece com a flor da erva? Ela seca e morre. Mas aí ele faz a seguinte afirmação, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, que salvou ele. O que ele está mostrando aqui? Se você puser sua confiança no braço forte do homem, se você puser sua confiança no sistema mundano, você está botando sua confiança em algo que vai acabar, em algo que é etéreo, em algo que não é perene, em algo que vai ser dado fim. Agora, aqueles que colocam sua confiança na palavra de Deus, na obediência, na maneira santa de viver, essa palavra permanece para sempre. Eles têm confiança de salvação. Eles têm uma vida em Deus reservada para eles. Eles têm uma eternidade com Cristo. Aonde é que você está colocando sua confiança? Irmão, entenda. O fato de haver eleição não tira de você a responsabilidade de andar em confiança em Deus, na sua palavra e nos seus princípios. O fato de você ser salvo pela graça não autoriza você viver de qualquer forma. Na verdade, pelo que a Bíblia ensina, se você acha que você foi salvo pela graça, se você acha que você tem segurança de salvação e vive de qualquer maneira, provavelmente você nunca foi salvo. Vou te dar um recado para você orar durante essa semana. Para pensar quem é o primeiro na sua vida. Para pensar quem é aquele que você dá toda a sua atenção. Comece a fazer um teste da sua salvação. Comece a comparar se o estilo de vida que você tem vivido, você que se diz crente, você que se diz salvo, se esse estilo de vida fecha com a verdade da palavra. Porque se ele não fecha, meu irmão, é um bom momento para você se arrepender dos seus maus caminhos, botar sua cara no pó, pedir perdão a Deus, receber verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andar em novidade de vida, em santidade, para agradar o Senhor. Amém? Vamos orar?